nanotecnologia, tamanho do átomo, múltiplos e submúltiplos do Sistema Internacional de Unidades, conversões dentro do sistema métrico e ampliações. Este é o mundo da microscopia eletrónica. A nanotecnologia é uma área que se dedica à construção de estruturas à escala atómica e molecular. Estamos a falar na ordem do 10 elevado a menos 9 metros. Portanto, à escala do nanómetro. Um nanómetro corresponde precisamente a 10 elevado a menos 9 metros. As propriedades físicas e químicas dos nanomateriais podem ser muito diferentes da matéria manipulada em larga escala. A estrutura da matéria pode ser então modificada à escala atómica ou molecular para conferir ou incrementar propriedades desejáveis. Quando falamos do tamanho dos átomos, ora, sabemos que um átomo é extremamente pequeno. Então, para evitar usar números muito pequenos ou muito grandes, nós em ciência utilizamos a notação científica e, obviamente, teremos de usar múltiplos e submúltiplos das unidades do Sistema Internacional de Unidades. Relativamente aos múltiplos e submúltiplos do metro, sendo o metro que nos interessa, porque estamos a falar do comprimento ou do tamanho do átomo. Como unidade principal temos o metro, 1000 vezes menor do que o metro temos o milímetro, portanto estamos a ver os submúltiplos, que são as unidades mais pequenas do que a principal. Depois o micrómetro já temos 1000 vezes menor ainda do que o milímetro. O nanómetro corresponde a 10 elevado a 9 vezes menor do que o metro. Picómetro, 10 elevado a menos 12 metros. E o femtómetro, 10 elevado a menos 15 metros. À esquerda da escala, portanto, temos aqui os múltiplos do metro. Todos conhecem o quilómetro, 1000 vezes maior do que o metro. Megametro, 1 milhão de vezes. Gigametro, 1000 vezes maior ainda do que o megametro. E depois o terametro. Portanto, andando da esquerda para a direita, nesta escala é multiplicar pelo fator de multiplicação 10 elevado a 3. Se quisermos andar para a esquerda na escala, multiplicamos por 10 elevado a menos 3 de cada vez que queremos andar aqui nesta escala. Temos então aqui uma tabela síntese com os nomes dos prefixos, como se vê aqui, não é? Nomes dos prefixos, o respectivo símbolo e os fatores de multiplicação. Portanto, a unidade principal sendo o metro, temos aqui, no caso dos submúltiplos, temos o decímetro, que é 10 elevado a menos 1 metro. Portanto, é só multiplicar por estes fatores de multiplicação sempre que queiramos converter a unidade à unidade principal metro. É importante que se conheça estes fatores de multiplicação, porque sem conhecer a escala é impossível fazermos as conversões corretas. Ok, avançando então. Vamos agora ver um exercício de aplicação. Converte na unidade principal do Sistema Internacional de Unidades 120 picómetros, corresponde o tamanho da molécula do átomo de oxigênio. Então, o que fazemos é, portanto, 120 picómetros, vamos ao fator de multiplicação e vemos que é 10 elevado a menos 12 metros. Portanto, multiplicamos os 120 por 10 elevado a menos 12 metros e depois colocamos em unidade, em notação científica, não é? Portanto, temos que o fator que está a multiplicar pela potência de base 10 tem que ser entre 1 e 9. Portanto, há de ser 1,20 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Outro exemplo, queremos converter 6 nanómetros, que é o tamanho médio de uma molécula de hemoglobina, para metro. Aqui é só multiplicar pelo fator de
pelo fator 10 elevado a menos 9. Nanómetro. Nanómetro é fácil de memorizar. Nanómetro, portanto, prefixo nano vem de 9. A seguir, 12 micrómetros, que é o tamanho de uma célula animal, em média. 12 micrómetros. O fator de multiplicação é 10 elevado a menos 6. Para converter para metros, portanto, 12 micrómetros será 12 vezes 10 elevado a menos 6 metros. E em notação científica ficará 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Por último, temos aqui 13.000 quilómetros. Portanto, já estamos a falar de um múltiplo do metro, corresponde ao diâmetro da Terra. 13.000 vezes 10 elevado a 3 metros, ou seja, em notação científica ficará 1,3 vezes 10 elevado a 7 metros. Isto aqui leva-nos a falar de um aspecto dos números que é a ordem de grandeza do número. A ordem de grandeza é a potência de base 10 mais próxima de um número. Então, por exemplo, no caso do átomo de carbono, que possui um diâmetro de 1,34 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Portanto, a potência de base 10 mais próxima é 10 elevado a menos 10 e por isso nós dizemos que a ordem de grandeza do diâmetro do átomo de carbono é então 10 elevado a menos 10 metros. Isto é um aspecto importante também a saber. Então, quando falamos da microscopia eletrónica, que é a técnica microscópica que nos permite obter imagens dos átomos, há necessidade também de falarmos das ampliações de uma imagem. Muitas vezes estas microfotografias apresentam uma escala, não é? E neste caso eu utilizo uma régua, portanto eu tenho uma régua e sei o tamanho. Na imagem, o tamanho a que corresponde esta escala e, na realidade, isto dizem aqui que corresponde a 5 nanómetros na realidade. Vamos supor que isto era 1 centímetro na régua, portanto, 1 centímetro na régua corresponde, na realidade, a 5 nanómetros. Então, temos aqui um exercício que diz o seguinte. A figura seguinte reproduz uma imagem obtida por microscopia de alta resolução e mostra nanotubos de carbono. Estes nanotubos têm uma forma cilíndrica e podem ter um comprimento que é mais de 1000 vezes maior do que o seu diâmetro. Então, primeira pergunta. Calcule a ampliação da imagem apresentada. Pronto, então o que é que nós fazemos? O conceito de ampliação é a razão entre o tamanho na imagem, medido com a régua, está bem? A dividir pelo tamanho real. Este tamanho real, muitas vezes, aparece aqui na escala da própria microfotografia. Então, substituindo, portanto, eu preciso da régua para ver quanto é que mede, então, esta escala, este traço aqui, vamos supor que é 1 centímetro, vou medir com a minha régua, 1 centímetro, corresponde, na realidade, a 5 nanómetros. Pronto, só que agora há necessidade de converter estes centímetros e os nanómetros à mesma unidade, não é? Então, o melhor é converter para metros, usando então os tais fatores de multiplicação. 1 centímetro corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros e 5 nanómetros corresponde a 5 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Por conseguinte, a ampliação será de 2 vezes 10 elevado a 6 vezes. Bem, esta é a ampliação. A unidade de ampliação, a ampliação não tem unidade, representa o número de vezes que a imagem é ampliada. Pode ser também colocado um exercício como o que vem a seguir, que é determina em metros o diâmetro real do nanotubo assinalado pela letra A. Pronto, então aqui mais uma vez precisamos da nossa régua e podemos fazer uma igualdade dizendo que na imagem, portanto, 1 centímetro na imagem corresponde na realidade a 5 nanómetros. Isto é dado pela escala, não é? Pela escala aqui apresentada. Logo,
Então, 0,5 cm. De onde é que vem os 0,5 cm? É medido com a régua, portanto o nanótubo está aqui, eu meço aquele diâmetro, 0,5 cm corresponderá a D, na realidade. Portanto, uma proporção simples. Isto corresponde a 2,5 nanómetros, ou seja, 2,5 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Também posso usar a expressão de ampliação e calcular o tamanho real, pela definição do que é uma ampliação. O quociente entre o tamanho na imagem, medido com a régua, a dividir pelo tamanho real. Então, se eu quiser saber o tamanho real, eu pego na régua e vou medir o nanótubo, que é 0,5 cm, e divido pela ampliação, que já foi calculada na linha anterior. Então, por último, terminando aqui com um exercício de conversão de unidades. Diz o seguinte: o raio atómico de um átomo de ferro é de 1,24 angstrom. O angstrom é um submúltiplo do metro que é muito usado na medição do tamanho do átomo. Um angstrom corresponde a 10 elevado a menos 10 metros. Falta aqui a unidade. Então, pede-se para dizer qual é a razão entre a ordem de grandeza de um nanótubo de diâmetro 606 nanómetros e de um átomo de ferro. Portanto, o que fazemos é convertemos os 606 nanómetros a metro e é só multiplicar pelo fator 10 elevado a menos 9. E depois apresentamos a notação científica, obviamente. Portanto, 6,06 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Portanto, a ordem de grandeza aqui é 10 elevado a menos 6, não é? Porque, como este coeficiente, sempre que este coeficiente que multiplica pela potência de base 10 é 5 ou superior a 5, nós, na atribuição da ordem de grandeza, somamos 1 à potência de base 10. Está bem? Então fica a ordem de grandeza deste número, a ordem de grandeza do número 6,06 vezes 10 elevado a menos 7, e como este coeficiente é superior a 5, a ordem de grandeza, a potência de base 10 mais próxima, há de ser 1 acima, portanto 10 elevado a menos 6. No caso, depois temos que comparar com o átomo de ferro, 1,24 angstrom corresponde a 1,24 vezes 10 elevado a menos 10 metros, portanto a ordem de grandeza aqui é 10 elevado a menos 10, pelo que a razão entre estas ordens de grandeza, e agora vamos ver, querem a razão entre a ordem de grandeza de um nanótubo, portanto a dimensão, a ordem de grandeza do nanótubo é esta, 10 elevado a menos 6, a dividir por 10 elevado a menos 10 dá 10 elevado a 4. Espero ter ajudado. Até à próxima.